BMC News. Informação que gera valor. Muito bom dia! Eu sou o Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa sexta-feira. Hoje é dia 7 de janeiro. O dia começa com uma pitada de otimismo do investidor que viu a bolsa subir ontem pela primeira vez em 2022. Depois de um começo de semana mais atribulado, com o cenário doméstico trazendo pressão nos ativos de risco e a ata do Fed impactando bastante os mercados emergentes, a quinta-feira foi menos cautelosa e a Bolsa Brasileira conseguiu reaver parte das perdas dos 3 primeiros pregões do ano. Mesmo assim, os investidores ainda ficam de olho no cenário por aqui. As discussões sobre eleição e o risco fiscal continuam mexendo com o humor do mercado na medida em que novas notícias vão saindo. E claro que o radar também se volta para os dados do payroll, que saem logo mais às 10h30 da manhã. As possíveis movimentações na política monetária lá nos Estados Unidos seguem ditando o ritmo nesse sobe e desce das ações. E aí, nesse cenário, a gente viu ontem a Bolsa subindo 0,55%. Vamos dar uma olhadinha nos números aqui. Olha só, a Bolsa subindo 0,55%, fechando aos 101.561 pontos. As mais altas, a gente viu BRF subindo 7,05%, depois de ter uma recomendação de neutra para compra ali do Credit Suisse, podendo chegar às ações até R$30, segundo o banco, né? Então, BRF nesse otimismo. Fora que a gente viu as notícias últimas aí de BRF, questão de follow-on, né? Mais ações sendo colocadas disponíveis no mercado, dando mais liquidez, uma possibilidade ali de negociação com a Marfrig, e aí BRF subindo 7,05%. Lojas Renner subiram 5,12%, Apvida e Intermédica também subiram, a Apvida subiu 3,74%, Intermédica subiu 3,68%. E aí, positivo subiu 5,31%, Via subiu 4,6%, Grupo Pão de Açúcar subiu 3,77%, o Açaí subiu 3,64%. O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei do refis da micro e da pequena empresa. O texto previa refinanciamento de dívidas com perdão de multas e também de encargos para o setor, que já acumula dívidas de 50 bilhões de reais. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, sem uma compensação financeira, o texto fere a lei de responsabilidade fiscal. O texto volta para o Congresso, que pode derrubar o veto do presidente. E as operações padrão de funcionários da Receita Federal seguem trazendo consequências. Além da fila de mais de 800 caminhões parados na fronteira com a Venezuela, o risco de perder a carga de perecíveis, o movimento também pode encarecer o preço da gasolina e do diesel. Segundo a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, milhares de litros
estão se acumulando nos tanques dos terminais de portos do Porto de Santos, desde o dia 28 de dezembro. E agora o Marcos Saravalli traz o tom do mercado aí para essa sexta-feira. Muito bom dia, Marcos Saravalli, conta pra gente. Fala pessoal, muito bom dia. Hoje vai ser divulgado o principal dado econômico da semana, depois da publicação da ata do Fed, que movimentou muito o mercado ali no meio da semana. Hoje a gente tem o payroll, os dados de emprego dos Estados Unidos, que deve reforçar realmente uma expectativa de aumento de juros agora para o mês de março, inclusive com expectativa também ao longo dos próximos meses, provavelmente no ano de 2023, com a redução do balanço do Banco Central americano, o mercado já colocando uma probabilidade bem maior de aumento de juros agora para março. E um dado forte de emprego, acima das expectativas, pode movimentar o mercado. Então, de vez o mercado reagir bem, com uma recuperação forte dos Estados Unidos, pode reagir mal, na expectativa que o Banco Central deve realmente aumentar os juros agora, já na próxima reunião. Tá bom? Por aqui a gente segue com uma agenda mais tranquila, uma agenda econômica mais tranquila, e vamos ver se o Ibovespa engata uma trajetória de alta depois das quedas relativamente fortes ali no começo da semana, nos primeiros dias do ano. Lembrando também, pessoal, que o petróleo já recuperou grande parte das quedas, já vai ser negociado próximo de $82, e algumas das ações do setor não recuperaram essa evolução do próprio petróleo. Então a gente vê aí como boas oportunidades os investimentos em ações do setor de petróleo também, para quem está olhando um pouco mais para curto e médio prazo, tá bom? A gente vê toda essa recuperação que acabou não acontecendo com as ações em si. Tá certo, pessoal? Tenham todos um ótimo dia, um ótimo final de semana, e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau! Valeu, Marcos Saravalli. O CEO da Moderna disse que a eficácia da vacina deve diminuir com o tempo e, com isso, haver a necessidade de até uma quarta dose como reforço. No mês passado, a Moderna havia publicado dados preliminares que a vacina aumentava até 37 vezes os anticorpos. As mutações e novas variantes devem fazer com que as farmacêuticas tenham que estar sempre desenvolvendo vacinas mais fortes contra o vírus. E por causa da disseminação de casos de Covid e influenza entre funcionários, a Gol emitiu um alerta para possíveis impactos nos voos. A Azul já tinha alertado que pelo menos 10% dos voos acabaram sendo afetados por causa aí da pandemia. Vários funcionários de voo e também de solos estão afastados, o que impacta na operação das companhias aéreas. E a Eletrobras suspendeu o retorno dos funcionários ao trabalho presencial. A empresa identificou 9 colaboradores que testaram positivo para a Covid e estavam trabalhando presencialmente. Esses funcionários devem ficar em home office pelo menos até o dia 21 de janeiro. Vamos então aos destaques internacionais. A incorporadora chinesa Shimao Group entrou em calote depois de não honrar um pagamento de mais de $100 milhões referente a um empréstimo que tinha com seus credores. O setor imobiliário na China tem passado por vários apuros depois de toda aquela situação envolvendo a Evergrande. A consequência é que os papéis de empresas de incorporação sofreram no pregão de hoje. O Shimao Group, por exemplo, caiu 5,43% nessa sexta-feira. Vamos dar uma olhadinha como fecharam as bolsas asiáticas. O Xangai Composto lá na China recuou 0,18%. O índice japonês Nikkei teve uma leve baixa lá de 0,03%. E em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 1,82%. Olha só as bolsas asiáticas aqui, olha só o índice composto lá do Xangai fechou em baixa de 0,18%, Nikkei baixa leve lá de 0,03% e Hang Seng numa alta de 1,82%. Na Europa, a inflação ao consumidor na zona do euro bateu recorde. Chegou a 5% no mês de dezembro, acelerando mais um pouco em relação ao dado divulgado em novembro, quando já tinha atingido 4,9%.
O resultado veio acima do esperado pelos analistas, que estimavam uma queda desse índice aí para 4,7%. Ao invés de 4,9%, eles esperavam um arrefecimento para 4,7%, o que não aconteceu. A inflação subiu 0,1 ponto percentual, chegando aos 5%. A inflação recorde segue colocando pressão sobre o Banco Central Europeu para mudanças na política monetária. Mas vamos dar uma olhada como estão operando aqui os índices lá na Europa nesse momento. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, os índices europeus agora. DAX na Alemanha recuando 0,35%, CAC na França caindo 0,15%, FTSE no Reino Unido está no 0 a 0 e o índice Eurostoxx está recuando 0,10%, os índices europeus aí em baixa, né? Praticamente todos os índices em baixa nesse pregão de sexta-feira. A Chevron cortou a produção de petróleo lá no Cazaquistão. A empresa teve problemas logísticos após terem surgido protestos nas instalações da companhia. Esses protestos começaram no domingo, depois que o governo aumentou os preços do gás liquefeito de petróleo, muito usado aí para abastecer veículos. Dezenas de pessoas foram mortas no país enquanto as autoridades agiam para reprimir as manifestações. A Chevron detém 50% de uma joint venture que opera o gigantesco campo petrolífero de Tengiz, lá no Cazaquistão. E agora o Marco Saravalli traz o gráfico do dia para a gente, com uma análise sobre os números da Europa. Conta para a gente, Marco. Fala pessoal, muito bom dia. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, a gente sempre fala muito por aqui sobre Estados Unidos, sobre Brasil. Hoje a gente tem um gráfico, uma análise da Europa, né, em relação ao earnings per share, mostrando que a região sempre é uma região que cresce mais lento, que recupera mais lento. A gente consegue ver que ali o lucro por ação ainda nem recuperou o patamar anterior à grande crise financeira mundial, ali de 2008. Tá? Então, realmente, essa é a notícia ruim. A notícia boa é que ainda tem espaço, né? Ou seja, a região está há mais de 10 anos atrasada. Então, tem espaço para crescimento, né? A gente consegue ver na última pernada ali que a região conseguiu recuperar bastante rápido, principalmente a questão do Covid. Tá certo? Então, é sempre uma região que tem um ritmo de crescimento mais lento, né, que o mundial, que principalmente os países desenvolvidos, e ainda está bastante atrasado quando a gente olha aí para os últimos 10, 15 anos, tá bom? Tenham todos um ótimo dia, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, a gente se vê em breve. Até mais. Tchau. E lá nos Estados Unidos, os futuros operam otimistas, né? À espera dos dados do payroll, né? Os futuros lá americanos. Do S&P sobe 0,12%, a Nasdaq sobe 0,28% e o Dow Jones está no 0 a 0, nem sobe nem desce, agora às 9h14, os futuros americanos. Deixa eu dar uma olhadinha como está o dólar. O dólar está sendo negociado aí aos R$ 5,68. Agora uma leve alta aí de 0,09%. E os criptoativos, né? Os criptoativos que a gente sempre está falando aí essa semana, né? Depois da ata do Fed, tiveram movimentação baixista. O Bitcoin caiu 1,61% aos 42.345 dólares. O Ethereum está caindo 3,34% aos 3.247 dólares. Este é o cenário aqui para os criptoativos nessa sexta-feira. Bom, vamos então aos destaques corporativos. A XP anunciou agora cedo que está comprando o Banco Modal. O negócio vai ser feito numa troca de ações que avalia o Modal em até 3 bilhões de reais. Se aprovarem a transação, os acionistas do Modal vão receber 19 milhões e meio de ações classe A da XP Inc. e vão ficar com 3,5% da empresa. A XP disse num comunicado que os dois players juntos têm um total de 3,8 milhões de clientes ativos. E o Modal vai permanecer independente e segregado da XP, mas claro, com acesso à infraestrutura, know-how e também tecnologia
essa é a informação dessa compra, né, da Modal pela XP. A Petrobras emitiu um comunicado reiterando o seu plano de vender até 100% das ações que detém na Braskem. O movimento vai ser feito por meio de uma oferta pública secundária junto com a Novonor. A oferta deve acontecer nesse primeiro trimestre de ano. Segundo a Petrobras, o cronograma está sujeito à aprovação de órgãos internos da companhia. A PetroRio divulgou que sua produção de petróleo atingiu 34.180 barris por dia no mês de dezembro de 2021. O número é 9,4% maior do que o registrado em novembro. A maior produção do mês foi no campo de Tubarão Martelo, com quase 17 mil barris por dia. A Raízen aprovou um programa de recompra de até 40 milhões de ações preferenciais. Segundo a empresa, o objetivo é atender às obrigações decorrentes do plano de remuneração, além de maximizar a geração de valor para os seus acionistas por meio de uma gestão eficiente do capital. Para colocar em prática o plano de recompra, a Raízen se comprometeu com a B3 em atingir o percentual mínimo de ações em circulação em 15% até o fim de 2022. O Burger King também vai recomprar ações, são até 16 milhões de papéis em circulação no mercado. O prazo para essa recompra é de até 1 ano. Segundo a empresa, as ações vão ser mantidas em tesouraria, podendo depois ser canceladas, alienadas ou mesmo usadas para planos de incentivo de longo prazo. E a Jalles Machado captou 451 milhões de reais em debêntures verdes. Esses recursos vão ser utilizados para a revitalização de um canavial, que serve como base para a produção de etanol. A operação recebeu rating AAA do Standard & Poor's. O valor ficou acima do esperado pela companhia, que buscava uma captação de 400 milhões de reais com a operação e acabou captando aí 451 milhões de reais. Deixa eu dar um bom dia para todo mundo que está nos acompanhando aqui no nosso canal. Já lembrando você, se não é inscrito, se inscreva no canal, também deixa o seu joinha. E um abraço aqui para o Cerveja, Lucas Gomes, MPK, tá sempre aqui, Joazeleno, Thiago Santos, Mano Trader, olha ele aqui, o Henrique Rivonaldo, o Atílio Felipe Neto, quem mais? Ariel Sampaio, falando que a gente é pontual, Lucas Gomes, Roberto Stockholder, a Nath fala, oi Nath, você por aqui, sensacional. A Amanda Coratini falando que o financeiro da Marvin em peso aqui, a Amanda, a Andréia, a Daniele, abraço para vocês meninas, obrigado pela audiência aqui. O Hamilton também tá por aqui, o Emerson Braga, Iradi, o Antônio, Cláudio Amaral, enfim, todo mundo que está nos acompanhando, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela audiência de todas as manhãs aqui no nosso BMC Pre-Market. Vamos então chamar o Guga Almeida? O Guga já está conectado aqui com a gente para bater esse papo nessa sexta-feira, primeira sexta-feira do ano, né, Guga Almeida? Primeira sexta-feira do ano, estamos aqui novamente. Bom dia para você. Bom dia pessoal. Estamos aqui novamente, né? Vamos lá. Será que vamos ter uma sexta verdinha ou uma sexta vermelhinha? O que tu tá sentindo aí, Felipe? Pois é, Guga, eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas eu espero, eu torço aqui até pro pessoal ficar um pouco mais otimista, um pouquinho mais feliz, que seja uma sexta-feira mais verdinha aqui na nossa bolsa, né? Até pra gente tentar engatar 2 pregões de alta seguidos aí, já que ontem, né, a gente teve aquela elevação de 0,50. Eu lembro ao longo do pregão chegou a subir mais de 1%, o pessoal estava animado até, mas reduziu as perdas, mas pelo menos subimos, né? Pelo menos teve essa elevação de 0,55 e acabamos tendo o primeiro pregão de alta no ano de 2022. Então já saiu, né? Aquela, como é que fala? Ziquezira, o pregão subiu, a bolsa subiu e talvez a gente engate aí um cenário de alta. Como é que você está vendo aí esse movimento, Guga? E hoje tem payroll também, né? Será que a gente vai ficar atrelado aí aos movimentos lá de fora também? Tu te satisfaz com uma esmolinha, né, do mercado. Ontem foi um dia de esmolinha do mercado, né? Foi só para criar aquela sensação boa, né? Para não ficar tão aterrorizante assim.
Mas, Felipe, vamos lá, fato. O nível de preço que nós estávamos ontem, o Ibovespa, era um nível de preço que iria diminuir um pouco o fluxo de venda, né, até porque eu acho que ninguém quer ser o primeiro a vender abaixo dos 100 mil pontos. Então, acaba que se reduz um pouco a força vendedora e o mercado, né, ele sobe. Tanto que o meu comentário ontem na parte da manhã era, olha, nossa alta, né, do mercado, eu não consigo olhar aqui um nível de preço mais expressivo aqui do que essa região aí de 102.700, 103 mil pontos, né? Era o que eu estava falando no dia de ontem, né? E de fato foi a linha, ficou namorando aquele nível de preço e o mercado não conseguiu superar, né? Começou a corrigir novamente. Hoje é dia de payroll, né? Eu acho que payroll é o indicador mais importante quando o mercado está, né, normal, apesar que estamos vivendo um novo normal desde o período da pandemia, né? Então toda a visão sobre o normal ela mudou, né? O seu relativo vem se transformando, né? Hoje, se nós olharmos aí um relatório de emprego bom, né, mostrando que a economia está aquecendo, vai ser mais um sinal claro de que, né, de fato, o Banco Central norte-americano pode continuar no processo, né, planejado de iniciar um movimento de tapering, aumento de taxa de juros e, obviamente, né, toda essa preocupação com inflação. Me chama a atenção os níveis que o petróleo volta a estar, né, e a velocidade com que o petróleo volta acima da casa dos $80. Continuo falando, né, continuo com o meu cenário lá do petróleo a $100 o barril, o que gera uma pressão inflacionária no mundo todo. E, obviamente, né, eu sei que não está no radar essa conversa hoje de petróleo, né, não está aí nos noticiários, mas é algo que vai trazer um problema e vai intensificar ainda mais, né, esse problema inflacionário que nós vamos viver ao longo desse ano de 2022 e toda a incerteza que o movimento inflacionário, né, ele gera em todas as economias e todo o processo de adaptação que todas as economias, todos os mercados vão precisar passar. Né? Então, olhando dessa maneira, né, Felipe, o que nós temos claro? Né? O player que está vendendo bolsa. Não temos claro ainda o player que vai tomar a bolsa. Né? E nesse desequilíbrio, né, que nós estamos tendo, acaba que o mercado, né, ele vai sofrendo e, obviamente, né, todos os participantes do mercado, principalmente que emitem opinião, precisam mudar o seu ponto de vista e acaba que o processo de mudança de ponto de vista é impactado pela questão dos vieses. É difícil de aceitar quando você erra, né? Então tem todo esse processo que precisa ir se adaptando e por isso que a gente fica assim estimulado, torcendo, tomara que melhore, tomara que melhore, tomara que melhore. Também acho que tomara que melhore, né? Mas tem que ser bem pés no chão e entender que de fato, né, a gente não tem aqui uma grande janela, um grande movimento de upside de curto prazo. Continuamos ainda num momento de mercado que é voo de galinha e quando eu olho lá para fora, para mim fica mais claro ainda que tem um espaço para corrigir, principalmente o mercado lá norte-americano. Boa. E como é que você está vendo hoje, Guga? Qual que é a sua projeção para o dia de hoje aí, na nossa bolsa? Vamos lá. Deixa o pessoal compartilhar minha tela. Eu vou mostrar aqui para vocês. Começar pelo Ibovespa, obviamente, olhando aqui para cima, porque fica numa tela um pouco mais elevada. Mas o que nós temos aqui nesse ambiente, né, Felipe? Para mim é muito importante o mercado ele se segurar nesse nível de preço dos 101 mil pontos. Tá? De fato, se surgir algum evento positivo, o espaço que eu vejo seria para voltar aqui. Eu continuo com o meu número ali dos 111 mil até os 113.500 pontos, nada mais do que isso. Tá? Eu não consigo enxergar, enquanto não estiver claro que o tema, né, elevação de juros aqui dentro do Brasil, não chegar no seu ponto, né, não vai ter mais elevação de juros na próxima reunião. Quando a gente não chegar nesse momento, eu não consigo enxergar um fluxo comprador que faça com que a bolsa se mantenha num patamar mais elevado. Então, é bem aquele movimento mesmo, sobe, depois cai, tem uma grande distorção para baixo, volta a subir, né, numa janela interessante, aí tu vai ver valorizações, né, expressivas acima de 2 dígitos, e aí o mercado ele chega num determinado patamar, volta a cair, tá, e aí acaba que todo mundo interpreta como sendo uma volatilidade, né, do mercado como um todo.
Então, continuo enxergando que esse é o cenário para o ano de 2022, né? E todas as evidências levam a pensar dessa maneira. Então, o que eu consigo enxergar é, poxa, um cenário muito positivo, voltaria ali para os 111 mil a 113.500 pontos. O cenário negativo continua aqui, né? Marcando os 94 mil e 200 pontos, né? Atualizando o cenário, né? Então, seria aqui o meu pior cenário, seria vir abaixo da casa dos 100 mil pontos e, né, num patamar que vai dar um pouquinho de dor de barriga aí para muitas pessoas. Vai se intensificar o processo de correção, principalmente naquelas empresas que o mercado ele tinha uma aposta maior e falava mais, né, que aí continua sendo um impacto em cima de varejo, de consumo, das techs, né, as empresas vinculadas à tecnologia, né? Então, elas vão sofrer mais, porque é onde o mercado tinha mais aposta, então é onde tu tem mais players invertendo a mão, né? Então tu tem um fluxo maior de venda. Tá? Então tu tem um fluxo maior de venda, tu tem uma narrativa mais palpável aí pelo mercado, e aí, naturalmente, né, tu vai ter um movimento mais intenso que leva o mercado para um patamar mais baixo. Ok, vai estar disfuncional, vai estar barato, vai ter vários pontos de vista, né? O mercado caindo é para comprar, tudo bem, faz total sentido, mas aquele investidor que vem nos acompanhando, que está aqui todos os dias no pre-market, né, esse precisa, né, fazer suas estratégias, ter claro o que está buscando, ter claro os seus objetivos, ter claro quais são os critérios para tomada de decisão, para que não seja pego de, como a gente chama, de calça curta, né? Então, no retorno do mercado vai dar para tirar um grande proveito. Tá? Tomara que consiga melhorar desse patamar de preço. Também não ficaria nada chateado, nada triste, se nós viéssemos a ter um gatilho operacional e pudéssemos ver o mercado vir trabalhar nessa região dos 111 mil pontos. Mas por hora, né, nós estamos bem afastados aqui, pelo menos do meu gatilho operacional, do meu critério de tomada de decisão. Tá? Para hoje, e aí entrando aqui no índice futuro e olhando aqui para o mercado nos 5 minutos, o que nós temos, né, de cenário para hoje? Tá? Acho que vale a pena nós observarmos. Né? Eu comentei ontem pela parte da manhã que eu enxergava uma possibilidade do mercado pelo menos ter um repique, né? O que eu pegava de critério para tomada de decisão tinha sido esse movimento que eu estou marcando aqui agora. Tá? Então, era um movimento entre o dia 5 de janeiro às 11 horas da manhã até o dia 5 de janeiro às 12 horas da manhã, meio-dia. Né? Não sei se meio-dia já é amanhã ou o final ou início da tarde, né? Mas, enfim. Então, quando eu pegava essa base e projetava o que tinha de expansão para a queda, nós estávamos aqui meio que no limite, né? Então, o que poderia vir a acontecer? Poderíamos ter aqui um repique do mercado. Um repique dentro dos critérios, né, dentro desses critérios de força compradora que nós tínhamos visto aqui atrás. Foi exatamente o que eu acreditava. Falei depois, né? Poxa, depois o mercado tende a dar uma lateralizada e aí, quem sabe, nos entregar aqui um ponto de compra, tá? Quando eu olho para esse cenário que o mercado ele deixou aqui para trás, né, entre o dia 5 de janeiro, ali, o início da tarde, até o final do dia de ontem, né, o dia 6, se o mercado ele conseguir engatilhar aqui uma movimentação de alta, tá, e hoje é sexta-feira, né, hoje é dia de payroll e tudo mais, mas nota que o movimento de ontem de manhã ele veio aqui para a região do 50% da última etapa de queda. O que me abre aqui duas janelas de oportunidade, né, mais conservadora, seria vir aqui para 103.600 até 104 mil pontos, 104.100. Tá? Então, seria essa região aqui que eu enxergo. Se por acaso tivermos um otimismo agora, né, nessa manhã de hoje, enxergo para vir para cá. E uma mudança um pouco mais intensa de percepção, né, do mercado, eu consigo enxergar que poderia ir até os 106 mil pontos. Tá? Então, esse seria o meu cenário positivo. Né? Pô, o mercado querendo melhorar, o mercado querendo subir, enxergo essa possibilidade. Agora, o meu cenário negativo é o quê? Né? Se nós olharmos, o mercado ele subiu com muita dificuldade. Né? Esse movimento que nós tivemos da abertura de ontem, ali das 9h30 da manhã até meio-dia e 45, ele subiu com muita dificuldade. Se nós observarmos, tivemos aqui vários momentos que o mercado, né, devolveu a movimentação que nós tivemos de alta. Né? Então, o que a gente tira de conclusão aqui? Que o mercado está com dúvida, está com incerteza.
né? Está com dificuldade de tomar posição ainda, né? Não tá confiante. Então, tu tem ali um movimento muito técnico, né, de players que estão ali pegando algum spread do mercado. Tivemos aqui o mercado ele tentando continuar a movimentação de baixa, né, num segundo momento, sem buscar novas mínimas, sem esse apetite, né, por venda que nós tivemos aqui no dia 5, mas, né, o mercado retomando aqui, intensificando aqui o movimento de queda, eu acredito sim que nós vamos lá muito próximos dos 100 mil pontos. Quando nós chegarmos aqui numa estrutura de expansão, vai ser 100.680. Obviamente, né, vai ficar bem intenso o sentimento do mercado. Então, eu consigo enxergar aqui o movimento de queda, né, 100.650, 100 mil pontos, 100.090, né, na casa, ali, e depois podendo chegar até 99.150 pontos. Tá? Então, esse aqui é o cenário que eu consigo mensurar, tá? E tende, né, a essa movimentação de queda se acentuar se por um acaso a gente tiver um mercado futuro trabalhando abaixo dos 101.800 pontos. Então que a gente engate aí nesse seu cenário um pouco mais otimista. Como você falou, é uma esmolinha, né? Mas pensa só, Guga, quando o time tá ruim no campeonato, ganhar de 0,5 já é alguma coisa, né? Já ganha, já ajuda. Tá, 3 pontinhos ali, 3 pontinhos aqui, 3 pontinhos ali, já dá uma ajuda. Mas é isso aí, Guga. Valeu então por hoje e a gente se vê na segunda-feira. Ótimo fim de semana para você, bons negócios aí nessa sexta-feira. Te cuida. Até mais então, Guga. Um abraço para você. Valeu. Um grande abraço, pessoal. Um ótimo final de semana. Bom payroll aí para todos nós e até segunda-feira. Valeu, um abraço, Guga Almeida, que está todas as manhãs aqui com a gente no BMC Pre-Market, trazendo suas análises, suas projeções para a Bolsa ao longo do dia. Um abraço também para todo mundo que nos acompanha aqui, a Beatriz Ribeiro, Emerson Duarte por aqui. Sabe quem estava nos acompanhando também? Gilvan Bueno, um abraço para o Gilvan, para o Rui das Neves, Maurício Souza, o Maurício Henrique está por aqui, a Alessandra Chueri, também, todo mundo, Anime Play Video, Jefferson Willi, José Luiz Ortiz, Samir Rosa, enfim, todo mundo que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, deixa o like aqui e sigam na nossa programação, porque a partir de agora eu trago a Paula Moraes, que está aqui para comandar o BMC News ao longo da manhã dessa sexta-feira. Sextamos, Paula Moraes, bom dia para você. Bom dia, Felipe, boa sexta para você e hoje cada dia mais cedo. Agora sim, estamos aí, né, conseguindo. 9h34, tá bom, daqui a pouco a gente volta, consegue chegar no 9h30, tá se ajustando. Tá certo, Felipe, obrigada, boa sexta para você. Valeu, Paula, boa sexta, bom jornal, até mais tarde, pessoal. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente...